Olá pessoal, aqui é Elisa Kanami Yamaki. Na aula de hoje eu vou mostrar algumas ilustrações e as técnicas que eu usei para fazer esses desenhos coloridos, tá bom? Aqui nós vamos começar agora com a minha personagem Estrelinha, da Estrela do Natal, que vocês já conhecem. Nesse caso eu usei aquarela, sabe? O contorno feito com caneta, né, preta. E ainda apliquei um glitter perolado para dar esse brilho. Então eu pintei ele todinho de aquarela e com lápis de cor eu fiz o sombreamento. Nesse caso eu usei aquarela também, ó. Lápis de cor em alguns casos, né? Aqui eu usei aquarela para fazer o sombreamento. Então, vocês têm que usar um papel um pouco mais grosso que suporte essa essa água, né? Essa tinta um pouco mais aguada que vocês vão usar. Neste caso aqui, eu usei nanquim. Vocês estão vendo o brilho da tinta? Né? Diferente do hidrocor que eu mostrei para vocês na aula passada, lembram? Que eu fiz um quadrinho. Vocês viram assim, vários quadrinhos feitos com nanquim e vários feitos com hidrocor. Com hidrocor fica aquele riscado, né? A caneta hidrocor ela tem um porém. Com o tempo ela desbota, sabe? Eu já fiz, vocês vão ver também. Eu fiz desenhos com hidrocor. Na hora fica lindo, maravilhoso, mas vocês precisam proteger o trabalho, né? Então, deixar ele sempre guardado, no local escuro, porque a luz ela queima aquele pigmento da hidrocor. Então, nesse caso, eu fiz com nanquim, né? Dá para vocês verem a diferença, né, da textura do uso desse material, certo? Aqui no caso a estrelinha e eu. Por que não participar do mangá, afinal de contas, né? Eu sou autora. Aqui, vocês já viram, no caso da estrelinha, foi feito todo em aquarela, com auxílio do lápis de cor, certo? Aqui também, ó, nós temos o movimento da personagem. Eu gosto muito do movimento, né? Aqui. Aqui é a sequência. É uma historinha curta, bem curtinha, certo? Que eu trabalhei o aqui a nuvem, ó, a nuvem entrando no quadrinho. Eu gosto desse tipo de coisa. E cada balão, ele tem o destaque, ó. Ele é bem destacado o balãozinho, certo? Porque é importante, né? As letras falam tudo, né? Esse aqui é de Castela. É um desenho da Castela. Aqui atrás eu trabalhei com aquarela também. Eu gosto muito de aquarela. Só que nesse caso eu molhei primeiro e depois eu fui salpicando a tinta. Então, nesse caso, eu usei um vermelho bem clarinho, um amarelo, né? E salpiquei atrás. E aqui é só o azul que eu fiz isso. E aqui eu ajudei no sombreamento com lápis de cor, certo? Esse também é do desenho Castela. Usei a mesma técnica que o outro. Aqui é um pouco diferente. Eu usei somente a aquarela. Só aquarela. Não fiz nenhum contorno preto, não fiz nada. Então ficou esse desenho um pouco mais delicado, né? Vocês podem ver, ó. Ficou só na cor ah, da, do, do lápis ou na cor da aquarela que a gente usou, que eu usei, né? Aí eu trabalhei aqui as rosas, os espinhos, etc. E ainda coloquei alguns pinguinhos de tinta de ouro, chama ouro velho, né? Essa cor. Esse é de Castela também. Esse aqui foi feito todo em lápis de cor. Não usei aquarela nele. O original eu dei de presente para uma amiga, então eu fiquei somente com a cópia. Esse aqui foi feito, esse aqui é o original. Vocês estão vendo trabalhos originais e quando é cópia eu vou falar quando é cópia, certo? Esse aqui foi feito em aquarela e lápis de cor. Esse é do projeto EMA já. Aqui, ó. Esse também, o original foi feito em aquarela, só que eu dei de presente também. Então, aqui eu fiz uma brincadeira, né, da tinta pingando no papel, pingando no vestido e pingando
O Fusca já, por natureza, já tem bolinhas azuis, né? É um Fusca rosa de bolinhas azuis. Então, por natureza, o Fusca já é cheio de bolinha, mas eu fiz essa tinta, né? Esse pincel entrando aqui na cena e pintando todo mundo. Esse é o Fusquinha. O original desse trabalho, ele foi feito em papel cartolina, do tamanho de uma cartolina, realmente. Aqui tinha um balão de fala, né? Que era um pedaço, um trecho do quadrinho. Ele foi feito com lápis de cor, todo em lápis de cor. Na época eu fiz ele todinho em lápis de cor, para ficar uma coisa diferente, né? E só fiquei com essa cópia também. Esse aqui é um desenho, é uma ilustração do meu mangá Pesadelo, que tem esse cifrão. Aqui vocês podem ver, vocês conseguem ver o dourado das moedas, o dourado do vestido. O vestido dela é todo trabalhado com ouro, é lógico, né? Ela é uma princesa que virou rainha depois. Então, aqui é tudo feito com aquarela. Todo aquarelado. Essa aqui é uma ilustração que eu fiz para o Halloween, com aquarela. Aqui eu usei aquelas canetas, né? Douradas. E aqui uma caneta azul marinho com brilho, com glitter. Ela já vem com glitter, então por isso que ela tem esse brilho bonito, né? No trabalho. Aqui as abóboras. É uma bruxinha de cabelo vermelho. Aqui uma outra cena também, essa aqui é a mais antiga, também pintada com aquarela. Aqui é tudo aquarelado, certo? Aquarelado e um pouquinho de lápis de cor para dar outro efeito. Esses aqui são originais, ó, um papel um pouco mais grosso para suportar a coloração. Esse aqui é um desenho que eu fiz do meu mangá de ficção científica. Os dois principais personagens, né? Esse mangá, ele está no original dele. O original dele é esse aqui. Lembram que eu fazia em papel? Eu fiz até um boneco dele. Lembram que eu fazia em papel? Papel nada, caderno pautado. É caderno com pauta. Olha só que maravilha, caderno com pauta e esferográfica, caneta esferográfica azul. Eu fazia em papel pautado com caneta esferográfica azul. Aqui é uma sequência de batalhas de nave. Mas eu fazia assim, sabe? Todos os meus mangás eram assim. Eu tenho um mangá mais antigo que esse. Esse aqui, ó, fiz a segunda edição ainda. E essa aqui é da Anne. Lembra da Anne que eu falei? Que tinha problema, né? Tava usando uma cadeirinha de roda, tudo. Então, eu fiz o mangá. Aqui são, acho que 4, 5 mangás, ou mais até, aqui dentro desse meu mangá aqui. Mas eu fazia assim, porque o que eu queria era colocar ideia no papel. Então, nessa época, eu queria um caderno, um material onde eu pudesse trabalhar assim, como se fosse um gibizinho, né? Mas como não tinha e só tinha com pauta, com esses riscos aqui, eu desenhava em cima mesmo, mandava ver. Desenhava tudo em cima. E assim fui. Esse aqui, se é a segunda edição, a primeira eu acho que eu joguei fora, né? Acho que os desenhos deviam estar bem horríveis. Quando eu fiz esse desenho, eu tinha uns 13 anos de idade. Quando eu fiz esse trabalho todo. Aí eu desenhava em cadernos assim mesmo, ó. Desenhava em cadernos mesmo. Esse rígel, esse aqui é o primeiro rígel. Eu desenhei 4 cadernos desse, né? Uma continuação da outra. Eu desenhei muito e brincava também. Criava os brinquedos, criava os bonequinhos e brincava com eles. Aí foi que o Lauro Monteiro viu esse meu trabalho, né? Ele achou bonito, mas melhor ainda se eu fizesse em caderno de desenho. Então aqui eu fiz em caderno de desenho. Tá até meio amarelado porque é antigo. Eu fiz todo isso escrito assim, né? Nessa época eu já tinha 15 anos. Então eu fiz escrito, assim, nesse efeito assim bonito. Aí eu comecei a desenhar a lápis, né? Aí, ó, a lápis já deu uma melhorada, não tem risco, certo? Eu fui desenhando a lápis, eu fui fazendo a lápis. E ele falou para mim, olha, você vai fazer, depois você vai pintar, né? E ficou só no a lápis mesmo. Mas a lápis já estava bom, não estava? Aí, ó, olha os efeitos que eu dei. Então, nesse aqui eu fui fazendo e foi aqui que eu descobri que o lápis,
podia me abrir muitas coisas, sabe? Queria muitas coisas. Então, foi maravilhoso essa fase aqui. Eu não terminei essa historinha, ela ficou assim mesmo, certo? Aqui, ó. Eu não terminei a historinha, ela parou aqui. Quem sabe um dia eu continue, né? As cenas eram tão bonitas, certo? Então, esse aqui, essa a história original de Rigel ou Rigel? O nome dele vem da constelação do Caçador de Órion, porque eu gostava muito, gosto ainda, de astronomia. Então, eu estudava muito sobre estrelas, etc. Então, eu tirei o nome dele de uma estrela que fica no calcanhar desse caçador, né? Então, esse aqui eu fiz com lápis de cor, só lápis de cor. Eu não usei aquarela. É um trabalho só em lápis de cor. A diferença, ó. Esse aqui já fiz em aquarela e um pouquinho de lápis de cor. Aqui é só lápis de cor, certo? Quando pintar com lápis de cor, por favor, pintem num sentido, não fica pintando qualquer sentido. Se for pintar em qualquer sentido, pelo menos não deixem a marca do lápis, o riscado do lápis, certo? Esse aqui é aquarelado com lápis de cor. Ah, e aqui é o seguinte, eu pinto também em MDF. Então eu fiz para minha filha um abajur. E eu pintei, né? A foto tá um pouquinho escura aqui, ó. Eu fiz um abajur, né? E eu tirei foto dele, eu pintei para ela. Fadas, é um abajur de fadas, certo? Ó, o abajur tem 4 lados, então eu pintei as 4 lados de fadas. A fada que eu mais gosto é essa aqui. A minha filha gosta daquele rosa, o começo que eu mostrei, certo? Aqui são alguns trabalhos que eu fiz em tela. Aqui, estudos, né, de telas da Disney, porque a Carol é grande apreciadora, como todos nós, né, somos apreciadores dos trabalhos da Disney, então eu fazia os trabalhos para ela em tela, né, e eu colocava o nomezinho dela em algum lugar. Aqui da Era do Gelo, que ela gostava, né, que ela gosta, aliás, ela ama a Era do Gelo. E aqui, telas minhas, essa aqui é de Castela, essa aqui, Voo para a Vida, vocês vão ver a tela. É um quadro com vidro original, no tamanho original, eu vou mostrar em alguma aula aí, mas ele foi feito também em cartolina e nanquim. Aqui do Tulipe, aqui é a grande família, são todos eles, alguns personagens reunidos, aqui é a Castela, que eu já mostrei, e essa aqui é a Estrela do Natal. Essa estrela do Natal é essa aqui, certo? Essa estrelinha aqui, essa tela eu pintei com caneta hidrográfica. Esse desenho original, isso aqui é a cópia. O original eu pintei com caneta hidrográfica. Então, o original, hoje, ele está bem clarinho, certo? Não é esse vermelho vivo, não são essas cores vivas, porque eu pintei aqui com hidrocor. Aqui não, aqui eu pintei com aquarela. Esse aqui, o original também, eu dei de presente para uma amiga, né? E eu fiquei apenas com a cópia. É uma anjinha. Aqui nessa anjinha, esse vestido, refiz ele umas 8 vezes, porque eu molhava o vestido, alguma coisa acontecia, aí ele secava. E eu queria dar esse efeito, né? Queria misturar essas duas cores, o verde e o azul. Então, eu tinha que molhar de novo e colocar a tinta para fazer esse mesclado. Essa aqui é a Princesa Cozy e o Dragão. O original dele também tem, como eu fiz com caneta hidrocor, o original dele está muito clarinho, eu não vou nem mostrar para vocês o original. Ele está dentro de um quadro com vidro, mas mesmo assim ele perdeu muito. Isso aqui está bem, é um verde bem clarinho hoje, aqui está uma abóbora muito clarinho, sabe? Aqui atrás eu usei crayon, giz de cera, né? Crayon ou giz pastel, pode ser. Eu usei giz de cera nesse papel canson. Então, isso aqui é uma cópia colorida. Mas no original, como o papel canson ele tem uma textura diferente, ele fica assim, dessa rugosidade assim, bem interessante. Eu gostei muito. Esse aqui é um desenho que eu fiz, né? O original eu já fiz direto a caneta esferográfica preta. Aí aqui eu preenchi, certo? Com tinta preta.
E eu só colori embaixo, o fundo. O fundo foi feito com um lápis de cor. Essas nuvens fiz um pouco mais assim, tipo orientais, né? Com aqueles redemoinhos assim. E aqui, nessas escamas, vamos dizer assim, do dragãozinho, é a princesa cozinha de novo enfrentando outro dragão agora. Eu peguei uma esponja de cozinha, cortei um pedacinho, passei na tinta acrílica e fui, vamos dizer assim, carimbando para fazer essa textura, certo? Original também eu dei para um grande amigo. Isso aqui são marcadores de texto. Marcadores de texto, marcadores de página. Como que eu faço aqui? Marcadores de página, ó. Da Estrela Natal, Castela, Projeto Ema e Tulipe. Eu fazia marcadores de página para poder colocar no meio dos livros que eu lia, né? Este aqui é o original. Ele foi feito em papel canson, mas aqui é tudo lápis de cor. Só lápis de cor que eu usei. Caneta hidrocor aqui, ó, na roupa dos dois. A caneta hidrocor, ela dá um tchan, né? Mas com o tempo ela vai perder cor. Essa aqui fica guardada dentro do meu álbum, do meu book artístico, vamos dizer assim. Então ele não descoloriu até hoje por causa disso. Aqui é o seguinte. Esse aqui, meu irmão é dentista, então eu fui uma vez no consultório dele visitar, né? Que ele ficava numa outra cidade. Aí eu sentei lá, eu tinha que esperar a minha vez, né? Para ele cuidar dos meus dentes. Aí fiquei olhando para o lugar, assim, eu falei assim, quer saber? Eu vou desenhar esse lugar. Sentei lá, acho que fiquei o quê? Uma hora e pouco. Aí eu desenhei o consultório. Desenhei essa parte, desenhei a porta lá fora, né? Isso aqui é uma fotocópia, né? Mais próximo possível do desenho original. Então, o desenho original eu fiz todo a grafite. Ele está todo assim, feito a lápis, ficou muito bonito. Aqui você vê o desenho, mas não está naquele efeito que o grafite tem. O grafite, ele é mágico, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com ele também para fazer retrato de pessoas. E aqui eu fiz esse desenho, mas este desenho eu mandei eles colocarem, né, numa moldura com fundo preto, né? Um passo-patur preto, vidro, e eu coloquei ele aqui. Eu falei assim, ó, eu quero que vocês pendurem esse desenho nesta posição. Então eles falaram para mim que até hoje quem vai nesse consultório senta lá e fica procurando em qual lugar, qual parte, né, do banco que eles têm ali, que eu sentei, qual parte da almofada, né, que eu sentei para desenhar esta cena, né? Então este original hoje está enquadrado aqui, né, nesta posição da parede. Aqui, separei um retrato. Eu fiz vários retratos. Eu fiz do Michael Jackson, eu fiz de cantores, eu fiz de atores de cinema. Mas aqui, ó, eu separei esse do Titanic. Esse, re- esse, essa foto era desse tamanhinho, sabe? Era do meu CD, do Titanic que eu comprei. Então eu fiz a cena porque é uma cena dramática, né? Eu achei legal. Achei uma cena bonita até, mas bonita de desenhar, né? Passar a dramaticidade. Mas gostei muito. Esse aqui eu já fiz com papel canson, lembra da textura que eu falei? Papel canson, só que esse aqui eu trabalhei com giz de cera. Eu fiz esse quadro também. A foto era desse tamanho. Aí eu fiz nesta dimensão, o tamanho do papel canson, e eu fiz com. É uma brincadeira minha com o crayon, só que nesse caso é o pastel, né? Aquele mais oleoso. Tanto é que se eu ficar mexendo muito. Aqui, para vocês verem, minha filha fez quando ela tinha 6 aninhos, fanática pela Era do Gelo. Esse é o Mani, esse é o Cid, esse aqui é o Scrat e esse é o Diego. Ela ama o Diego. Adora o Diego. E aqui, esse aqui é do Maurício de Souza, né? Polegarzinha. A gente foi no parque da Mônica, né? Antes dele ser fechado. E a Carol ganhou o autógrafo dela, do Maurício de Souza, né? E ele escreveu Carolina Aia.
Eu tenho o meu, só que eu enquadrei o meu, certo? Então, pessoal, é isso aí. Nós vimos agora os desenhos. Isso nada, não terminei. Estou esquecendo disso agora. Aqui, ó. Essa é uma prancha, certo? Do projeto EMA. Essa prancha, eu tirei várias cópias e reduzi em branco e preto, mas ficou assim, ficou até bonito, né? Não é tão branco e preto assim, né? E aí eu colei aqui, ó, ele tá colado, certo? Aí com as cópias do mangá, eu fiz o fundo, aí eu fiz as personagens coloridas, ó. Ela tá, eu fiz, desenhei, pintei, aquarela, não, esse aqui é aquarela, não, esse é lápis de cor. Aí eu cortei e colei aqui, e com isso eu fiz uma canequinha para minha filha, coloquei o nome dela, Aya. Olha lá. Eu fiz uma canequinha para Carol. Legal, né? As coisas que eu gosto de ficar criando, ficar fazendo. Eu fiz uma canequinha para Carol. Ó. Ficou muito bom. Tenho também. Esse aqui foi, na verdade, o primeiro que eu fiz dessa série da canequinha é o Castela. Eu fiz com esse aqui. Aqui é a personagem da Castela, né? E eu fiz esse dourado também, com a tinta, ó. Tinta dourada. Ficou legal, né? Ficou bom. E fiz a canequinha. Só que a canequinha do Castela, ela tem um diferencial, que é a parte interna rosa. Ficou muito bonito. Coloquei o nome da Carol, a Aya também. Então, pessoal, é só. A aula já ficou muito grande, muito extensa, né? Gastamos muito tempo. Muito obrigada por tudo. Até mais.